Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações de paz para todos meus irmãos, para todos aqueles que fazem parte deste canal, desta família em graça. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte desta família em graça. Sintam-se todos abraçados e também de antemão eu quero convidar a todos aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Convido a vocês a fazerem parte de forma direta, se inscrevendo no canal, compartilhando as mensagens, deixando o seu like, deixando os seus comentários com respeito e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer mais um alimento sólido para o nosso entendimento. Primeiro, de antemão, eu quero salientar que ninguém é o dono da verdade. Nenhum homem que transmite um recado do Evangelho aqui no YouTube, nenhum está com a verdade. Entendeu? Nenhum homem está com a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é Ele. Amém? Então, já fica bem claro que eu não sou o dono da verdade, como também ninguém é o dono da verdade. Amém? Então eu quero trazer uma pequena reflexão nesta segunda-feira, que tem como tema graça, favor que não se paga. Oh glória! Graça, favor que não se paga. E o texto principal se encontra aqui em Romanos, capítulo de número 3, versículo 24, que diz assim: versículo 24: sendo justificados gratuitamente, oh glória, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só até aqui. Que palavra, meu. Vou ler novamente. Sendo justificados, plural, justificados, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra, essa expressão graça, é um favor imerecido. É o amor de Deus, é o amor de Iau, ao enviar o seu filho Iauxa aqui na terra. Há 20 séculos atrás, há 2000 anos atrás. Então graça é um favor imerecido, generosidade, é um presente doado gratuitamente, de graça, por graça, pela graça. Oh glória! É como se alguém recebesse um presente de outra pessoa, alguém recebesse um presente de alguém e presente não se paga pelo presente. Ou seja, se eu recebo um presente, se você recebe um presente de outra pessoa, você mesmo, você literalmente, você não está pagando por esse presente que você recebeu, que foi doado gratuitamente por outra pessoa. Entendeu? Ou seja, ninguém paga por presente. Se eu recebo um presente, eu não paguei nada para receber esse presente. Foi de graça. Oh glória! Assim foi Cristo na cruz. Para aqueles que viveram o antes e o depois da cruz. Nós nascemos depois de tudo pronto, depois de tudo consumado. Só que esse presente, essa dádiva, entendeu? Foi doado gratuitamente, sim, para eles que viveram o antes e o depois da cruz, e nós
também fomos alcançados e fomos presenteados gratuitamente com esse presente chamado graça, de graça pela graça. Oh, glória! Então, ninguém paga por presente que se recebe de outra pessoa. Se eu dou um presente a alguém, o presente que eu estou dando, aquela pessoa que vai receber, ela está recebendo de graça. Foi o que Cristo fez. Foi o que Cristo, quando ele disse está consumado, ele disse Pai, está consumado. Foi o que ele fez. A graça é um favor imerecido, é um dom celestial de Deus para a humanidade, para o homem. Entendeu? Então, observem, ninguém paga pelo presente que recebe. Eu não pago pelo presente que eu recebo, você não paga pelo presente que você recebe de outra pessoa. Mesmo sem o homem merecer, porém, Yahweh resolveu doar de forma gratuitamente esse presente chamado graça. Favor imerecido, a misericórdia de Deus, o grande amor do Pai para com seus filhos. Então a graça foi um presente que justificou gratuitamente aqueles que viveram antes da cruz. E nós fomos alcançados porque nós já viemos desfrutando dessa dádiva, dessa maravilha, dessa maravilhosa graça que nos alcançou também. Estamos vivendo hoje, entendeu? Nós estamos vivendo hoje na perfeição. Nós estamos vivendo hoje o estado natural. O homem está vivendo hoje no estado já natural. O antes do pecado adâmico. Então, hoje, o homem não tem pecado mais. O pecado foi tirado na cruz. Gratuitamente, a justificação veio através de Cristo na cruz. Estamos vivendo um estado natural. Estamos vivendo a perfeição que foi através de Cristo. Gratuitamente. Veja aqui o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo... Não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Diz assim. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço... Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificais a Deus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vou ler novamente. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso espírito. Em 1 Coríntios também, capítulo 7, versículo de número 23, olha o que está escrito. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravo de homens. Veja, meu irmão, que maravilha. Que maravilha nós sabemos dessa verdade. Então teve um preço. A justificação de Deus, de Yahweh para o homem foi gratuitamente. Foi de graça. A graça foi um presente, é uma dádiva dada do alto, que veio do alto para a terra. Foi dada de Deus, de Yahweh, o Pai dos Espíritos, para o homem. O homem que estava separado de Deus estava morto. Morto ali é separado. E Cristo reconciliou, trouxe o homem de novo ao estado original. A perfeição. O homem está perfeito diante de Deus. Espiritualmente falando. Erramos o alvo ainda nessa carne? Sim. Porém, Deus não olha para você hoje mais. E Yahweh não olha mais para você hoje, nem para mim, no estado de carnalidade. Porém, nós temos que andar
claro, não em libertinagem, mas o homem está no estado de perfeição diante dele, diante do Pai. Colossenses 2:10 diz que estás perfeito nele, ô glória. Tudo perfeito, aperfeiçoado nele. Então, veja que Paulo diz aqui, o texto principal, sendo justificados, plural. Aqui Paulo estava escrevendo para os judeus e gentios lá na comunidade de Roma. Então Paulo está dizendo, sendo justificados, vocês foram justificados. Judeus e gentios, aí de Roma, vocês foram justificados. Plural, judeus e gentios que existia nessa comunidade. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, não pelas obras da lei, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo, ele reconciliou o homem com Deus. Nós já nascemos num estado de perfeição. Não foi nós que fomos reconciliados, foram aqueles que viveram antes da cruz. Nós já nascemos alcançados por essa redenção, por esse presente, por essa dádiva que foi feita na cruz, mediante o madeiro, mediante quando Cristo, Yahshua, ele se ofereceu como sacrifício vivo. Então, é muito claro, meu irmão, e não se paga por presente dado. Nós recebemos esse presente de forma indireta. De forma direta foi eles que viveram antes da cruz. Nós já nascemos e fomos alcançados de forma indireta. Nós estamos vivendo os benefícios da graça. Oh glória! A justificação nele, a santificação nele, a salvação nele. Salvação eterna. Já viemos salvos. O Espírito já veio pronto. Depois da cruz, depois de 70. Agora esse evangelho, ele produz a salvação de mente nas pessoas, como aconteceu comigo e com você. Então a graça foi um presente vindo do alto, vindo do Pai dos Espíritos, para seus filhos, mesmo sem merecer. É como se um filho tivesse você tem um filho e aquele filho não está merecendo receber um presente. Entendeu? Mas você, como pai, você vai numa loja e compra um presente para seu filho. Mesmo sem ele merecer. Foi assim o que aconteceu. A graça de Deus, o amor de Deus, o grande amor, o grande e infinito amor de Yahweh com o povo, com a humanidade, com o homem. O homem está limpo. O homem não é mais devedor de pecado, de dívida. A dívida foi paga, foi cancelada na cruz. E foi um preço de sangue que pagou essa dívida. Se eu disser que eu estou em pecado, se alguém disser que está em pecado, é como se Cristo não tivesse feito nada na cruz. Porém, volto a dizer que nós não podemos andar em libertinagem de todo jeito, fazendo a vontade da carne. A vontade da carne, ela só vai te agradar. Vai fazer coisa que não agrada, que não é lícito de um filho de Deus. Então veja, e receber essa graça em nossas vidas é um grande desafio. Sim, por quê? Porque receber a graça é um grande desafio. Por que receber a graça é um grande desafio? Porque fomos criados, gerados, ensinados, instruídos, formados com um pensamento religioso. Logo no primeiro impacto, quando a gente ouviu algumas mensagens da graça limpa, pura, nós tivemos um impacto. Nós não queríamos receber. Assim são eles também, muitos que vão ouvir pela primeira vez uma mensagem da graça, sem mistura, sem mistureba, vai ter um impacto. Por isso que eu digo que receber a graça em nossas vidas e na vida deles aí, de alguns que ainda não receberam, é um impacto, é um desafio. Por quê? Porque a nossa mente foi formada num âmbito religioso, de tradições, de regras,
de ordenanças da lei de Moisés, de cerimonialismo do primeiro pacto ainda, que já foi cancelado há muito tempo, há 2000 anos atrás. Então é um desafio. Porque nós somos gerados, nós somos ensinados, criados, instruídos, formados por um pensamento religioso em nossa mente. Por isso que é um desafio receber a graça de Deus. E nem todos irão ser cortados por esse ensinamento. Então, observe, nós quando estávamos no sistema religioso, nós tínhamos que pagar o preço pelo pecado. Por exemplo, penitência, pagar promessa, purgatório, pagar na cantina, pagar o preço, pagar o dízimo como dinheiro, pagar o salário do pastor, pagar pelo curso, pagar pelo envelope, pagar para receber de Deus, e quem dava mais, recebia mais. Então tudo era para pagar, tudo é pago. Mas nós não precisamos pagar mais nada, meu irmão. Uma ajuda voluntária, eu estou calado, eu estou certo, porque não está escrito na Bíblia que é errado você pedir uma ajuda voluntária. Se alguém se predispor a ajudar, isso é normal, isso é outro assunto. Mas tudo já foi pago, meu irmão. Ô glória, tudo já foi pago. Veja, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Foi a graça que justificou, que pagou, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ô glória. Então, olha aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, Atos, capítulo 20, versículo 28, está escrito, olha o que está escrito em Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos, capítulo 20, versículo 28, diz assim, ó, versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, Paulo estava dizendo, para os irmãos ali de Efésios. Aí ele diz aqui, ó, atendeis por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja foi comprada com o sangue de Cristo na cruz. Ele comprou a igreja, ele edificou a igreja, e essa igreja ela está edificada pelos séculos dos séculos. A igreja sempre foi pessoas e sempre vai ser pessoas. Tem pessoas que dizem aí que a igreja teve o fim em 70. É o entendimento dele. Eu volto a dizer que esses tais aí não estão com a verdade, como também eu não estou com a verdade. A igreja são pessoas, meu irmão. Entendeu? Então veja que o ato da cruz, o feito da cruz por Cristo foi o grito da liberdade para aqueles que viveram o antes da cruz e para nós que nascemos depois da cruz, depois de 70, nós somos alcançados por esse feito na cruz de Cristo, gratuitamente, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então já nascemos com esse presente dado gratuitamente pelo Pai, oh glória. Não precisamos fazer nada, absolutamente nada, para ter o Pai, para sermos aceitos pelo Pai. Nós já viemos salvos pela graça. Nós já estamos salvos pela graça. Não é que a graça vai fazer, a graça já fez. Gratuitamente. Veja aqui, nós acabamos de ler aqui o texto principal, Romanos 3. Olha aqui, Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Paulo está falando aqui depois da cruz. Paulo escreveu essa carta no ano 58, ali do primeiro século. E Paulo estava dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não é que a graça vai fazer, a graça já fez ali no primeiro século. É algo que já aconteceu. E é preciso nós termos fé, crer, mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Não é que ele vai fazer, ele já fez
há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. E quando nós nascemos, nós já nascemos com esses benefícios. Nós estamos vivendo os benefícios da graça, o que a graça fez e nos alcançou também, porque já nascemos perfeitos nele, justificado nele, gratuitamente, pelo seu sacrifício na cruz. Vou ler novamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós já viemos salvos. Não é que ele vai salvar. Nós já viemos na terra sem pecado. Não é que nós temos pecado. Nós erramos o alvo na carne. Porém, espiritualmente, o homem está justificado mediante a obra redentora da cruz de Cristo, na cruz do Calvário. Nós apenas erramos o alvo aqui na carne, mas nós temos a nossa consciência do que é certo e do que é errado. Eu sempre costumo dizer uma analogia, fazer uma analogia, que no trânsito o sinal vermelho é para eu parar. Se eu avançar, eu posso me prejudicar e prejudicar outras pessoas. Então eu vou sofrer na carne. Porém, espiritualmente, o homem está justificado mediante a obra redentora de Cristo na cruz. E esse evangelho, meu irmão, da graça, nos produz salvação da mente. Ele nos edifica. E ele nos dá segurança mediante os feitos de Cristo na cruz, pela fé de Cristo. Eu não vi o que Cristo fez na cruz, eu não estava lá, eu não estava vivo há 2000 anos atrás, lá em Israel, quando ele morreu em morte de cruz, quando ele se doou gratuitamente para justificar o homem, mediante a sua graça, mediante a obra redentora na cruz. Eu não estava lá, mas eu creio, oh glória, eu creio. Eu não vi, mas eu creio na obra redentora de Cristo. Pela fé de Cristo, mediante a sua obra redentora na cruz. Oh glória. Então hoje, o novo pacto, nós que estamos vivendo os benefícios da graça, nós que estamos vivendo a perfeição nele, nós já estamos perfeitos nele, estamos vivendo, estamos numa condição de perfeição diante do Pai. Entendeu? Então, meu irmão, esse evangelho produz isso, essa segurança em mim, nas nossas vidas. Que Cristo, ele fez isso há 2000 anos atrás. O evangelho da graça nos libertou das algemas da religião evangélica. Somos salvos pela graça, de graça e por graça. Oh glória, não precisamos fazer mais nada. É o que o evangelho diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. É muito claro isso aqui, meu irmão. É muito claro. Mas o sistema religioso, ele não consegue ver essas verdades, enxergar essas verdades. Lá no sistema tem que pagar o que já foi pago. Tem de fazer o que já foi feito. A graça de Deus não faz acepção de pessoas, mas o sistema religioso sempre fez e sempre fará acepção de pessoas. Desde os tempos de Jesus, de Alcha, há 2000 anos atrás, enquanto os líderes religiosos apontavam, faziam acepção, entendeu? Achando que eram melhores do que os outros, a graça que era Cristo veio e acolheu, já acolhia, já abraçava, já ouvia, já sentava com eles. Eles eram cheios de letras. Aqueles homens do sistema religioso no tempo de Cristo eram cheios de letras, cheios de ordenanças, cheios de leis, cheios de dogmas, cheios de tradições, porém vazios da graça. Porém vazios da graça, vazios do amor de Deus, da misericórdia. Veja o que Cristo da carne falou antes da cruz em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 10.
ao 12. E Cristo veio anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus é amor, paz e justiça. Veja o que os fariseus, cheios de leis, cheios de dogmas, cheios de tradições, faziam com os pecadores da época. Mas olha o que a graça, Jesus, ele fazia o contrário. Enquanto os fariseus não se assentavam com os pecadores, as prostitutas, os publicanos, Jesus, que era a graça e a verdade, João 1, versículo 14, diz que a graça e a verdade estava com ele. Enquanto os fariseus, homens falhos, homens que viviam de aparências, querendo ser melhores do que os publicanos, do que os pecadores, não se assentava, julgava os tais, aquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade do tempo de Jesus. Jesus, o próprio Jesus, sentava com eles. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11, 12 e 13. Olha o que diz aqui, ó. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, ele quem? Jesus, e Alcha, o filho do homem. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, sentado à mesa, né? Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Então, Alcha estava sentado na mesa em casa, e muitos publicanos e pecadores, os publicanos e os pecadores, eles eram discriminados, eles eram rejeitados pelos líderes religiosos da época. Os fariseus olhavam para os publicanos, os fariseus olhavam para os pecadores e diziam: esses aí não valem nada. É como hoje a religião faz com muitas pessoas aí que não estão nesse lugar, e eles desprezam, eles rejeitam. Eu sei o que eu estou falando. Então a mesma coisa estava acontecendo, essa doença que já vem há muito tempo, desde o tempo de Jesus, essa doença de discriminar as pessoas, essa doença de querer ser melhor do que as pessoas. Isso o sistema religioso sabe fazer. Olha, versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, ele quem? Alcha, Jesus, à mesa, sentado na mesa, é claro, muitos publicanos e pecadores, olha, publicanos e pecadores que eram rejeitados pela sociedade, pela religião evangélica da época. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre, o mestre, com os publicanos e pecadores? Olha, os fariseus, que conheciam a lei de Moisés, que tinha tradições, que estava no templo todos os dias, tá entendendo? Que fazia as orações longas para as pessoas verem eles. É isso que o religioso faz. Mas olha o que eles disseram. Olha o que os fariseus disseram. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Em outras palavras, por que o seu mestre come, se assenta e come com esses pecadores aí publicanos? Olha a pergunta de quem está cheio de lei, cheio de dogmas, cheio de religião, porém vazios da graça, vazio do amor, vazio da misericórdia. Eles faziam acepção, porque o sistema religioso é cheio de tradição, cheio de religião, tá entendendo? Cheio de leis, e em vez deles acolherem, eles desprezam, eles julgam as pessoas. E a graça, o evangelho da graça, não é para fazer isso, é para acolher, porque diante de Deus somos todos iguais, estamos no mesmo nível. Por isso que eles não me suportam, e o canal Democracia vai continuar batendo de frente, sim, contra essas doutrinas erradas aí, teológicas, contra esses preconceitos religiosos que o sistema religioso sabe fazer. Eles são especialistas em fazer isso. Olha o que eles dizem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí Jesus vai responder. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus estava dizendo, em outras palavras: se vocês são perfeitos, se vocês são sãos, então você não precisa do médico. Mas os doentes precisam. Ele se referindo aos pecadores e os publicanos que precisavam. Entendeu? Os publicanos sentaram na mesa para ouvir e para comer com Jesus. Os fariseus, cheios de leis e de regras, de doutrinas, não sentaram. E, em vez de acolher os pecadores e os publicanos, eles criticavam, eles julgavam. Mas Jesus não, a graça não. Era isso que Jesus estava ensinando para eles. Que o evangelho da graça, o reino de Deus que viria,
é paz, justiça e amor. Cadê o amor? Fala tanto de amor e rejeita as pessoas, criticam as pessoas, julgam as pessoas pelo que elas são. Eu não quero saber da vida de ninguém, meu irmão. Tá entendendo? Eu não quero saber da vida de ninguém, mas é isso que o sistema religioso faz. Eles fazem acepção de pessoas. Olha, aí Jesus diz, ó, Jesus ouvindo isso disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Aí Jesus continua, ide, porém, e aprendei. Aprendam. Olha o que Jesus está dizendo. Aprendam. O que significa misericórdia, amor, graça. Olha, ele diz assim, ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ó, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios, e não leis. Olha, misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está falando aqui antes da cruz, e na cruz ele pagou, ele justificou o homem gratuitamente. Foi o texto principal que eu li aqui, Romanos capítulo 3, veja, Romanos capítulo 3, versículo 23, olha o que diz aqui, ó. Foi o texto principal, Romanos 3, 24, perdão, Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas o sistema religioso, eles vivem aí fazendo acepções das pessoas. Se você não vai nesse lugar aí, dessas gaiolas religiosas, que eles sabem prender as pessoas para tirar o dízimo, o dinheiro das pessoas, aí eles ficam dizendo, só é filho se tiver aqui. Quem foi que disse isso, doutor? Só é salvo se tiver aqui. Quem foi que disse isso? A salvação não é por obras, a salvação é por graça, mediante a redenção que Cristo fez. Ele não vai fazer, ele já fez na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Entendeu? Então veja, Jesus diz misericórdia, holocausto não quero, mas misericórdia. Vamos aprender o que é misericórdia e não holocausto. Olha em Oséias, capítulo 6, versículo 6, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Veja, Jesus usou essa palavra aqui de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Então, meu irmão, o homem estava morto, separado de Deus, mas Cristo na cruz deu vida para aqueles que viveram antes da cruz. A referência de mortos era afastado de Deus pelo pecado adâmico. Mas na cruz, Cristo, ele pagou essa dívida do pecado. E o homem hoje, ele está justificado diante de Deus, mediante a obra redentora de Cristo na cruz, pela fé de Cristo. Oh, glória! Então é essa palavra que eu quero deixar. Justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo. Então, graça, favor que não se paga, já foi pago. Ninguém paga presente que a gente recebe. Alguém nos dá um presente, a gente não está pagando por esse presente. Assim foi Cristo na cruz. O tema da mensagem é graça, favor que não se paga. E ele pagou. Gratuitamente o homem foi justificado mediante a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal